Estamos apresentando o texto de Isaías, capítulo 6. Vamos nos deter apenas no versículo de número 3, com a seguinte expressão: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, mas focando basicamente na repetição que é feita pelo menos 3 vezes no versículo 3, que no hebraico é o seguinte: Kadosh, Kadosh, Kadosh. No texto hebraico, nós temos a repetição do termo kadosh 3 vezes. Como é que a gente analisa gramaticalmente a partir do hebraico bíblico? Bom, primeiro é bom salientar que trata-se de um recurso literário linguístico que é fascinante. Embora haja, por parte de alguns, a interpretação teológica da Trindade, dizendo que aqui se refere a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, quando a gente analisa gramaticalmente e exegeticamente, a partir da língua original, a gente tem uma outra perspectiva com ênfase na estrutura da língua hebraica. Vamos analisar primeiramente o recurso da repetição. Era comum no hebraico fazer a repetição através do chamado superlativo. Lá eles não têm, como nós temos em nossa língua portuguesa, a palavra, por exemplo, santíssimo. Como é que ele vai poder demonstrar esse grau de intensidade? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ou seja, eles não têm o superlativo conforme nós temos. Desta forma se aplica a qualquer outro termo. É altíssimo. Seria algo como grande, 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 gadol, gadol, gadolia, ou seja, mostrando a grandeza de Deus. E assim por diante. Então, a gente precisa conceber a ideia de que, diferente do português, ou até mesmo em outras línguas, como o inglês, o hebraico bíblico não possui formas que têm o sufixo para comparar, tipo mais santo, ou até mesmo o grau superlativo, tipo santíssimo. E para elevar o grau de uma característica ao seu nível máximo, os escritores bíblicos utilizam a repetição. Então, a repetição kadosh, kadosh, kadosh trata-se de uma utilização como um recurso. Por quê? Quando você vai para uma repetição dupla, vai enfatizar o quê? A certeza ou a intensidade. Nós vamos ter, por exemplo, em Isaías 26:3, paz, paz, ou seja, 2 vezes, shalom, shalom, que traduzido pode ser perfeita paz. Agora, quando ocorre a repetição tripla, representa a totalidade absoluta ou a perfeição máxima, que é o chamado superlativo dos superlativos. E ao dizer Kadosh, 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 Santo, 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 nós temos no texto o profeta que está comunicando que Deus é infinitamente santo. De modo que, agora, ao analisar a estrutura poética e o ritmo, o que que a gente vai observar em Isaías? O livro de Isaías é repleto de poesia. E o fato de mencionar Kadosh, Kadosh, Kadosh cria um ritmo litúrgico que vai servir para algumas coisas, como enfatizar a presença, porque cria um ambiente de reverência absoluta no trono de Deus. Basta ler o versículo de número 1: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ou seja, de modo que as orlas do seu manto enchiam o templo. Além dessa criação de um ambiente de reverência absoluta ao trono de Deus, indica também uma constância, porque vai sugerir que a santidade de Deus é eterna, é imutável e compreende o que a gente chama de passado, presente e futuro, porque Deus é. Agora, existe uma perspectiva judaica que faz, né, um posicionamento contrário da posição cristã. Nós, até o momento, analisamos tão somente o elemento gramatical dentro da estrutura. Agora,
Existem algumas posições dentro do judaísmo que cuja tradição vai mostrar que, para alguns deles, a repetição jamais indicaria que aqui trata-se de três pessoas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque entraria em choque com a Shemá quando afirma que Deus é um ou único Deus, numa referência a Shemá. Para os judeus, segundo essa tradição, está o foco estritamente relacionado à intensidade de pureza divina. Eles enxergam aqui a pureza divina, santo, 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 ou seja, kadosh, kadosh, kadosh. O que faz sentido, sim, gramaticalmente falando. Agora, dentro da exegese cristã, que é trinitária, naturalmente, muitos teólogos vão argumentar que, embora o autor, isto é, o escritor aqui, usasse o superlativo hebraico, a inspiração divina permitiu que essa repetição de Kadosh, 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 que traduzido é Santo, 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 fosse, na verdade, uma referência ao que a gente pode falar, segundo eles, a Trindade, numa revelação das três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eles vão se basear nesse versículo de número 8 que diz: Depois disto ouvi a voz do Senhor e dizia: A quem enviarei? E quem irá por nós? Usando o plural. Então, qual é a explicação quando a gente faz uma comparação dessa explicação linguística, conforme eu mencionei lá no começo do vídeo? A função desta repetição, kadosh, 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 na verdade, trata-se de um grau superlativo, indicando que Deus é o mais santo possível. Ele é santíssimo. Este é o conceito a partir desse elemento linguístico. Já o foco fica na qualidade e na intensidade do atributo de Deus, uma referência ao fato dele ser santo, logo, santidade. E o contexto, que é comum em outros textos para dar a ênfase total. Já na explicação trinitariana, que é teológica, lembrando que é uma interpretação deste texto, alguns teólogos vão sugerir as três pessoas da divindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E o foco deles, segundo tais, seria o quê? A natureza da essência de Deus. Esta é uma interpretação à luz do Novo Testamento, porque nós sabemos que em o Novo Testamento há um conceito de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mostrando que no único ser de Deus existe ou coexistem três pessoas distintas: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, em termos meramente linguísticos, a explicação mais direta a partir do hebraico é de que, de fato, está utilizando um recurso de tríade para expressar o grau máximo de uma perfeição. É o que nós aprendemos com o texto bíblico. Antes de encerrar, quero dizer que eu sou trinitariano. Creio piamente na Trindade. Digo, na Santíssima Trindade. Todavia, eu penso que, em relação a este quesito, nós temos vários textos em o Novo Testamento que passa a fundamentar, de modo que, quando eu me reporto ao texto de Isaías, capítulo 6, eu não faço coro com alguns teólogos cristãos. Eu continuo como cristão, entendendo primeiramente o texto dentro do seu contexto, para aquela época, e entendo à luz do texto hebraico que, de fato, aqui não está se referindo de uma forma direta ou indireta à Trindade. Ao contrário, está o texto enfatizando a santidade de Deus. É como se o autor dissesse que Deus é santíssimo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. É isto que eu entendo à luz da Bíblia. Mas eu penso que quando a gente analisa gramaticalmente, exegeticamente, contextualmente, o texto diz tão somente que Deus
é santíssimo, porque a ênfase e o foco é outro, não tentando, de alguma maneira, argumentar em prol da Trindade.